Então presta atenção. Tema da nossa mensagem de hoje: fazendo o seu relacionamento dar certo. Isso mesmo. Essa mensagem é para você que está passando por alguma situação difícil no seu relacionamento. Seja casamento, namoro, você que aí está solteiro, solteira, pretendendo arrumar um relacionamento que venha a ser próspero, abençoado, eu quero aqui te dar algumas orientações pautada na psicologia, mas também na palavra, porque somente quando a gente faz dessa forma, tendo controle emocional, controle comportamental e também o controle espiritual, é que as nossas relações podem prosperar. Então, se você quiser ir acompanhar em casa com a sua Bíblia, já vai abrindo no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 24 e 25. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, tá? E assim diz a palavra. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Amém? Eu vou ler de novo porque eu acho que tem gente que ainda não entendeu quando essa mensagem fala sobre isso. Uma só carne. Cria-se uma confusão muito grande em cima disso, então, atento. Você que está aí mexendo panela, coando café, fazendo qualquer outra coisa, está distraído, ainda não chegou aqui para o programa, deixa eu te falar, presta atenção. O inimigo vai fazer de tudo para tirar o seu foco agora, porque o objetivo dele é o quê? Destruir relacionamentos. O foco do inimigo é sempre destruir, principalmente casamento, porque ele não quer o quê? Ele não quer descendência consagrada, que é o propósito do casamento do Senhor. Então, todas as vezes que tem alguém para sacudir pessoas, para despertar pessoas, para salvar relacionamentos, ele já entra com distrações. Tudo agora vai tirar seu foco. Tudo agora vai acontecer para que você não ouça essa mensagem, para que você saia daqui. Então fica comigo. O telefone vai tocar, seu marido vai chamar, a panela aí, abaixa já o fogo. Enfim, tira esse momento aqui agora para que você possa meditar nessa mensagem que vai ser falada hoje. Vou ler de novo o versículo. Gênesis capítulo 2, versículo 24 e 25. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Vamos orar? Poderoso Deus, Pai amado, Pai querido, neste momento eu te peço, Senhor, que venha falar no meio de nós. Pai, aqui o Senhor tem liberdade, Espírito Santo venha transbordar, que eu, Fabíola, desapareça, que todo o meu ego, todo o meu orgulho, toda a minha vaidade, que caiam por terra em nome de Jesus, e que o Espírito Santo venha resplandecer, venha falar, venha transbordar nesta noite. Assim eu espero em nome de Jesus. Amém. Pessoal, presta atenção. Eu vejo que as pessoas fazem uma confusão muito grande quando a palavra vem falar sobre esse homem e essa mulher se tornar uma só carne. Se você parar para pensar, hoje os relacionamentos, ao invés de tornar uma só carne, as relações atuais se tornaram disputa dos casais. Os casais não entendem qual que é o propósito disso, e principalmente quando a gente pensa nesse início desse versículo que diz da seguinte forma: o homem deixará pai e a mulher também deixará a sua família de origem, e eles se unirão para o quê? Consagrar-se em uma só carne. Hoje, uma das coisas que eu vejo que é uma grande dificuldade do relacionamento de alguns casais, eu vejo isso no consultório todos os dias, porque são 10 anos trabalhando com casais, pessoas que têm dificuldade de desapegar-se da família de origem. Quantas pessoas que estão me ouvindo aqui neste momento que estão passando por lutas, por provas com sogra, com sogro, com família de origem, porque às vezes a mulher se casa, ela não entende que no momento em que ela se casa com o marido também não entende que no momento em que ele se casa, que eles fazem ali uma união, que tem um matrimônio, que se torna uma só carne,
aquela relação se torna prioridade na vida daquele casal. Prioridade. Por mais que a sua mãe, o seu pai, a sua família de origem tenha precedência, eles vieram antes, no momento que você se resolve, escolhe se casar, a família que você constituiu, ela precisa se tornar sua prioridade. E hoje os consultórios de psicologia estão cheios, lotados, não só os consultórios, as igrejas também, os pastores, quando vão orientar casais, têm passado por esse tipo de problema. Os casais que chegam, e eles não trazem, não é a questão do casamento em si, que as pessoas falam muito que o casamento é ruim, o casamento é problemático, não é o casamento, se você parar para pensar o que é a proposta dele, é uma proposta excelente. O problema está nos membros do casamento, que é o homem e a mulher, cada um com as suas dores, com seus traumas, com as suas questões. Então essas pessoas, quando se unem, se elas não tiverem com propósitos alinhados, se elas não entenderem o que esse versículo aqui propõe, do ser uma só carne, que é a comunhão, essas pessoas vão brigar, vão se desentender o tempo todo. Por quê? É aquele relacionamento imaturo. Eu vejo hoje as pessoas não entendendo qual que é a função do casamento. Se nós formos pensar, pautados na Bíblia, o que é a função do casamento? O que a palavra nos ensina sobre isso? Por que do matrimônio? Porque o Senhor fala dessa união, uma só carne. Porque dessa uma só carne, o Senhor quer fazer de você uma descendência consagrada. Ele quer que você deixe uma descendência abençoada. Por isso de unir-se em uma só carne. Porque se não fosse assim, a gente não precisava casar. Bastava viver aí, ó, na fornicação, na orgia. Só que tudo isso é abominável diante da palavra. A palavra não aceita isso, porque o Senhor, Ele é um Deus ciumento e Ele tem ciúme, inclusive, dos seus filhos. Ele abençoa o matrimônio justamente porque no momento em que a gente faz uma aliança, que se une numa só carne, ali o Senhor habita. Ali Ele faz morada. E a partir desse momento, cria-se, forma-se uma descendência e o Senhor faz morada naquele casamento. Só que o que acontece hoje nas relações? Presta atenção. Isso aqui agora é psicologia, tá? Os relacionamentos hoje, eles são muito pautados em paixão e não em amor. As pessoas, quando elas se conectam, elas se juntam umas às outras. Inicialmente, é claro, nós somos levados pela admiração, pelo desejo. A gente olha para a pessoa, é atraído por esse desejo dessa pessoa. Então, de certa forma, o que acontece? A gente fica nessa fase de paixonite durante um tempo e a gente acaba perdendo um pouco da capacidade racional, de raciocinar. Isso aí é algo natural do ser humano. A ciência explica isso. Por isso até que tem hora que a psicologia briga um pouquinho com a Bíblia nesse sentido. Por quê? É muito comum a gente ver nos relacionamentos cristãos, as pessoas, elas começam a se relacionar. Tem pessoas que dentro de uma semana, 15 dias, elas já se casam. Elas já se casam por quê? Por não conseguir controlar os desejos da carne, pela necessidade de ter a intimidade, essas pessoas se casam muito rapidamente. Só que o que é muito comum de acontecer com essas pessoas que se casam muito rapidamente? Elas são levadas pela paixão. E quando estamos na fase da paixão, a primeira coisa que a gente perde é a nossa racionalidade. Isso aí a ciência nos explica. Quando nós estamos apaixonados, nós liberamos uma maior dose de quê? De serotonina, que é aquele hormônio do prazer. E aí a gente fica o tempo todo em quê? Em êxtase. Você pensa na pessoa o tempo todo, quer mandar mensagem para ela o tempo todo. É aquele momento que até o seu rendimento no seu trabalho diminui. Por que que diminui? De tanto você ficar focado, obcecado por aquela pessoa. E aí, é comum que essas pessoas acreditem que essa fase de paixão, ela vai ser permanente. Mas não, a paixão, ela é passageira. Graças a Deus que é passageira. Porque diante da paixão, nós ficamos cegos, na maioria das vezes. Ela nos causa uma cegueira que a gente para de priorizar coisas que são fundamentais e importantes para se manter um relacionamento. E que coisas são essas, gente? Os valores da pessoa.
como que ela trata a família. Tudo aquilo que a gente precisa avaliar para ver se é uma pessoa que realmente a gente deva se casar. Quais são os princípios? O que essa pessoa prioriza para a vida dela? Quais são os propósitos? São alinhados? Os contratos do relacionamento, o que essa pessoa espera de uma relação? Tudo isso precisa ser levado em conta. Então, se eu sou levado apenas pela paixão, provavelmente esse relacionamento, em algum momento, ele vai começar a apresentar problemas. Porque diante da minha ânsia, da minha paixão excessiva, eu não avalio pontos fundamentais que eu deveria ter avaliado em que fase? A fase do namoro. A fase do namoro é uma das fases mais importantes dentro de um relacionamento de casal e muitas pessoas menosprezam isso. As pessoas vivem o namoro de forma errada. Por isso que eu acho que a Bíblia ela é muito sábia. Por que que a Bíblia abomina tanto a questão de relacionamento sexual antes do casamento? Porque se a pessoa fica apegada ao sexo, por exemplo, antes do casamento, ela fica muito tomada pelos desejos da carne. Então, aquela pessoa que às vezes tem uma química muito grande com a outra parte, mas ela esquece de avaliar outros pontos que são muito importantes para que aquele relacionamento possa prosperar. Então, na psicologia, onde eu falei para vocês que às vezes destoa um pouquinho da Bíblia, não é que a gente não acredite que tenha que ser assim, não existe certo e errado, existe aquilo que funciona dentro da realidade de cada um. Cada pessoa vai ter o seu tempo. Existem pessoas que vão namorar uma semana, vai encontrar o amor da vida delas e tá tudo bem. Enquanto outras pessoas vão precisar de avaliar meses, anos para se sentirem seguras diante da situação. Só que o que a gente sempre orienta para as pessoas é o seguinte: fase de paixão exagerada, aquela hora que você não tira a pessoa da cabeça, que você está obcecada por essa pessoa, não é hora de tomar a decisão de casar. Porque você perde a capacidade racional de avaliar se aquela pessoa realmente é a pessoa que você quer para longo prazo. Se essa pessoa corresponde a todos os contratos que você espera para um relacionamento. Como assim, Fabiola, contratos? Exemplo, é muito comum você conhecer uma pessoa que você tem uma química muito grande, a pessoa que você sonhou a vida inteira, a pessoa bacana, você fala, é o amor da minha vida. Só que cada um tem um propósito diferente. Às vezes, aquela mulher tem o sonho da vida dela de ser mãe. Tudo que ela mais quer é ser mãe. E ela conhece esse rapaz que o sonho dele é não ser pai. E aí ela acredita, às vezes casam sem alinhar isso, qual que vai ser a decisão em longo prazo, como é que isso vai ficar. Ah, não, eu gosto muito dele, pode ser que ele vai mudar isso lá na frente, isso aí com o tempo eu consigo mudar a decisão dessa pessoa, porque eu sou levado pela paixão, pelo desejo do momento, então eu tomo uma decisão acreditando que aquela pessoa vai vir a mudar de ideia, e aí eu me caso, e de repente a pessoa permanece naquela ideia, eu não quero ter filho. Eu já tive casos assim no consultório. O que acontece? Às vezes a mulher, muitas vezes por ter um controle maior dessa situação, vai lá e engravida. Engravida sem falar pro cara. E aí o cara fica mal pra caramba e ela não entende isso. Ela fala assim, poxa, mas era meu sonho ser mãe. E ele fala, mas não era um sonho meu. Não era algo que foi alinhado. E isso tem um peso gigantesco no relacionamento, porque da mesma forma que ela se sente desamparada por ele não aprovar, não querer aquela criança, ele se sente traído. Porque, poxa, você fez sem a gente combinar, isso não estava dentro do contrato desse relacionamento. Então, todas as vezes em que a gente vai tomar uma decisão para se casar, para além de ficarmos aprisionados somente nas questões da química, da paixão, nós precisamos entender também se aquele relacionamento está com o quê? Propósitos alinhados. Ambos estão com o olhar voltado para a mesma direção. Porque aí sim é o diferencial. Porque haverá momentos nesse relacionamento de casal que o fogo da paixão vai diminuir. Que haverá momentos em que talvez o sexo não vai se fazer tão presente nesse relacionamento. E é a hora em que precisa manter o quê? Não é a paixão, é o amor. Presta atenção nisso aqui que eu estou dizendo para vocês. O amor
realmente é um sentimento que as pessoas não entendem, que precisa prevalecer dentro dos relacionamentos. Pessoas se perdendo, confundindo, né, o amor com a paixão. Aquele fogo de querer estar com a pessoa o tempo todo. Isso aí, gente, presta atenção no que eu estou falando. Amor e paixão são coisas completamente diferentes. A paixão era muito possessiva, enquanto o amor liberta. Assim como o amor de mãe. A mãe, ela ama um filho incondicionalmente, mas por amor a esse filho, ela educa, ela corrige, chama atenção. Ao passo que se eu estou só na paixão, eu faço tudo que a pessoa quer. Eu atendo as necessidades e desejos dessa pessoa, porque eu estou obcecado por querer agradar. Eu quero sempre estar fazendo aquilo que a pessoa precisa e dessa forma não existe amor, existe paixão. E para além, se você quer viver um relacionamento abençoado, guarde isso aqui que eu vou te dizer que é fundamental e importante. Precisa de ir além do amor. Precisa de aprender a amar. Sabia que existe uma diferença entre amor e amar? Porque o amor, ele é sentimento, enquanto amar é verbo, amar é ação. Existem muitas pessoas que estão pautadas só no sentimento do amor, que é só afeto, gostar muito. Mas o amar não, isso é bíblico, não é só da psicologia, tá? Se vocês abrirem a Bíblia de vocês, lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4 e 7, vai dizer da seguinte forma: o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, não se vangloria. O amor não se orgulha, não maltrata, não procura os seus próprios interesses. O amor não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Na verdade, quando a palavra diz sobre isso aqui, eu não diria para vocês nem que é amor. Isso aqui é amar, que envolve ação. No momento em que a palavra fala sobre isso, olha a quantidade de comportamentos que eu preciso adotar para que eu possa amar alguém. Vai muito além de querer estar com aquela pessoa. Eu preciso renunciar a uma série de comportamentos para me manter com aquela pessoa que eu escolhi como parceiro, como parceira de vida. A palavra está dizendo isso aqui, gente, nesta noite, presta atenção. O amor é paciente. O que é esse ser paciente? É muitas vezes eu saber que essa pessoa vai me tirar do sério, que nem sempre eu vou ter razão, que essa pessoa muitas vezes vai chegar em casa de mau humor, que essa pessoa vai chegar e vai descarregar um caminhão em cima de mim e que eu vou precisar o quê? Relevar. Eu vou precisar de ter flexibilidade, eu vou precisar passar por cima de muitas coisas, inclusive do meu ego, do meu orgulho, da minha vaidade, porque não é uma só carne? Na época de namoro, a gente não é uma só carne. Você brigou aí com seu namorado, desentendeu? Como é que vocês normalmente fazem? Vai cada um para sua casa e aí você não atende telefone, às vezes até bloqueia no WhatsApp diante da raiva e fala, não quero mais saber desse cara. E aí ele vai lá, às vezes manda uma mensagem ou alguém cede, depois quando os ânimos se acalmam, eles procuram um ao outro e retomam a relação. No casamento não dá para fazer isso não. No casamento é você resolver o conflito. Você tá com raiva da pessoa, a pessoa te magoou, te maltratou, te ofendeu, te feriu e você ainda tem que dormir ao lado dessa pessoa. Você ainda tem que servir essa pessoa. Porque o casamento, o objetivo do matrimônio é o quê? Servir. E hoje, até diante dessa competição que existe dentro dos relacionamentos, as pessoas não querem mais servir o parceiro ou a parceira. E eu tenho visto hoje, principalmente na rede social, muitos coaches que não são especialistas em nada. Porque hoje todo mundo se diz especialista em alguma coisa, mas a pessoa nunca entrou dentro de uma faculdade, nunca fez curso de nada, a especialidade é só da cabeça dela. Aí ela tem lá uma quantidade exorbitante de seguidores, e aí as pessoas acreditam que elas saibam alguma coisa, começam a seguir a doutrina dessas pessoas embasadas em nenhum tipo de teoria.
embasadas em achismo da cabeça dessas pessoas, e é onde tem um monte de gente se ferrando com isso. Um monte de gente colocando os relacionamentos a perder porque ficam pautadas em cima desses conselhos malucos desses coaches, como, por exemplo, fica ensinando para as mulheres a fazer joguinhos nos relacionamentos. Você não pode procurar o cara, você não pode mandar mensagem, você não pode isso, você não pode aquilo. E dessa forma, as mulheres vão ficando cada vez o quê? Mais frias, mais distantes. As mulheres estão deixando cada vez mais de ser femininas. Mulheres que estão ocupando uma postura de quê? De provedoras demais, fortes demais, é ação demais, e os homens diante disso eles têm recuado. Têm recuado, afastado, porque eles vão perdendo força diante dessas mulheres que são mais machos do que fêmeas. E é onde os relacionamentos começam o quê? A fracassar. É onde a mulher, muitas vezes, achando que vai abafar no relacionamento, ela pede para o marido para trocar uma lâmpada, ele não trocou no momento que ela quis, ela vai lá e fala assim, eu vou mostrar para ele como é que faz. Ele já pega a escada, vai lá e troca, faz e acontece, e acha que está fazendo, assim, o melhor. E aí ela vai tirando a força daquele homem, que é o quê? O provedor, que é o que a palavra nos ensina aqui. O homem é o cabeça. A mulher é o corpo. Só que hoje a sociedade está invertendo esses valores. Acredito que é até mesmo pela questão cultural. Mulheres que sofreram muito, por se sentirem muito inferiorizadas, que não foram valorizadas ao longo aí de uma trajetória de décadas de escravidão e até mesmo exploração sexual, essas mulheres tentando se inserir no mercado de trabalho. Essas mulheres hoje, quando vão para os relacionamentos, quando elas pensam no que a Bíblia propõe da mulher submissa, elas piram. Elas veem a submissão como se fosse escravidão. E deixa eu te falar, não é sobre isso que a palavra está dizendo. Submissão nada tem a ver com escravidão. E a palavra é clara em relação a isso, só que algumas pessoas têm feito uma confusão gigantesca relacionada a esse tema. Porque o que a palavra realmente nos orienta acerca disso? Se você abrir sua Bíblia, lá em Efésios capítulo 5, versículo 22, 24, vai dizer da seguinte forma: mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. As mulheres, quando veem isso aqui, elas piram, elas ficam doidinhas. Por quê? É como se elas vissem que se deixar o homem ser o cabeça, elas não vão poder falar mais nada. Elas não têm voz. E não é sobre isso. Se você parar para pensar, em todos os lugares que você pisar, existe uma hierarquia. E precisa existir uma hierarquia para que aquele lugar funcione. Se todo mundo resolver mandar no mesmo lugar, gente, vira um caos. Vira um caos. É a mesma coisa se a gente for pensar no funcionamento de um hospital, por exemplo. As pessoas, quando você pergunta para elas quem que é o órgão mais importante dentro de um hospital, as pessoas chegam a pensar, é o médico. Não. É o administrativo desse hospital. E por que é o administrativo? Porque de que adianta, às vezes, ter o médico ali dentro? Tem o paciente, tem o enfermeiro, mas não tem o quê? Um magazinho. Não tem um recurso. Não tem como fazer nada, porque não tem o que? A administração que vai colocar os recursos necessários para que aquele médico possa trabalhar, que a enfermeira possa trabalhar, para que o paciente possa ser atendido. Então, em todos os lugares que a gente vai, precisa de ter o quê? Um cabeça, um líder. O médico também não consegue operar se não tiver ali junto com ele a equipe dos enfermeiros. E de que adianta ter o administrativo, tem o hospital, tem os enfermeiros, se não tem o paciente? Então, não é questão de mais importante ou menos importante, é a gente entender que essas hierarquias, elas funcionam em todos os lugares que a gente vai. Se vamos ao banco, tem todo um protocolo para entrar. Tem o segurança do banco, tem o gerente do banco, tem a pessoa que vai ficar no caixa, enfim, toda instituição tem uma hierarquia.
E no relacionamento não é diferente. Precisa de ter um cabeça, um líder ali, para que possa ter o quê? Uma visão ampliada. Mas isso não tira da mulher a sua função. Porque da mesma forma que a palavra vem a falar que o homem vai ser a cabeça, a palavra também vem falar de qual que é a função desse marido no relacionamento, porque muitas mulheres olham para esse versículo de uma forma deturpada, porque muitos homens só olham para esse versículo da função da mulher no relacionamento, mas eles esquecem da função deles, que é até mais dura do que a nossa, de submissão. A função do homem é mais dura do que a da mulher, se você parar para pensar. Porque a palavra, lá em Efésios, capítulo 5, versículo 25 e 30 diz da seguinte forma: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. A palavra ensina o que seria a função desse marido. A função desse companheiro. Presta atenção nisso aqui que eu vou dizer. Diante de qualquer situação, esse marido precisa amar essa mulher acima de qualquer coisa, ao ponto dele chegar a dar a própria vida pela vida dela. Essa é a função do cabeça. Essa é a função do provedor. Aquele que ama a sua mulher, como ele ama a Cristo, que mal ele vai querer para essa companheira? Por que você vai ter medo de ser submissa a alguém que se compromete a te amar mais do que a si mesmo? É esse o comando, é isso que a palavra ensina. Só que por que as mulheres têm a dificuldade de lidar com a submissão? Porque elas estão, na maioria das vezes, em relacionamentos abusivos, onde os homens pegam apenas o versículo isolado de que a mulher é submissa, mas que eles podem fazer o que quiserem, sem cuidarem, sem proverem, sem realmente manter essas mulheres com o quê? Segurança. Estabilidade, porque hoje o que nós temos visto na maioria das vezes são as mulheres que saem para trabalhar, as mulheres que são as provedoras do lar, mulheres que estão cuidando da família, e aí depois quando chega em casa, esse marido quer o que? É submissão, mas ele não está fazendo a função dele, de provedor, de cuidar, de honrar, e nessa, quando a mulher entra demais nesse prover, ela acaba deixando de lado funções que são elementares, como por exemplo, cuidar do próprio lar. Olha os filhos hoje, o caos que está a criação dos filhos da nossa sociedade. Não tem mais quem educa. Quem tem educado hoje as crianças e adolescentes são as escolas. E essa não é a função de uma escola. A função da escola é ensinar. Ensinar português, ensinar matemática, ensinar geografia, história. A educação, valores, princípios, isso aí não deveria ser competido à escola, mas hoje a escola está tendo que fazer aquilo que era a função de pai e mãe. Eu já fui psicóloga da educação, quantas vezes nós tínhamos que pegar crianças para pentear o cabelo da criança. Criança que às vezes estava com a cabeça infestada de piolho, gente. É sério isso, parece que é uma realidade distante da gente, não. Criança que não conseguia ficar quieta no próprio lugar quando você ia ver os piolhos escorrendo, porque não tinha quem cuidava em casa. Pais, né, que precisam se sobrecarregar em trabalho, e a questão dos filhos ficava de lado. Crianças que às vezes tinham um caso muito interessante na escola, que a criança comia a borracha. Ela ficava comendo a borracha e ela não prestava atenção na aula. E aí, quando a gente foi investigar o porquê que ela fazia isso, quando ela não estava deitada sobre a mesa, ali, sem prestar atenção na aula, ela estava comendo a borracha. Fomos conversar com essa criança e ela falava porque ela não tomava café da manhã em casa. Então, ela chegava com fome na escola. Então, quando ela comia aquela borracha, ela distraía, né, o próprio estômago, ou então ela dormia sobre a mesa. Por quê? Porque ela estava com fome, então dormindo, pelo menos, ela esquecia que ela estava com essa fome. Então, assim, os pais às vezes se sobrecarregam tanto em umas áreas, esquece de outras. E aí, quando você vai conversar com esses pais, chamava os pais na escola, perguntar o porquê, às vezes a gente chegava até a pensar porque não tinha comida em casa, em alguns casos realmente não se tem, mas o que se ouvia é, mas é porque na hora que ela acorda ela fala que não tá com fome.
Criança acorda, tá com sono, então qual que é a função desse pai e dessa mãe? Acorda a criança mais cedo para ela despertar. Se a aula começa às 7 horas, tem pai que tá acordando a criança para ir para a escola 10 para 7 da manhã. 10 para 7 quer que a criança tenha o mesmo despertar que eles. Nós adultos sabemos dessa responsabilidade. Se a gente tiver 10 minutos para arrumar, se organizar, a gente faz. A criança não. A criança tem um tempo diferente. Então, até para você ter filho hoje em dia, você precisa ter um desprendimento maior. Você precisa entender a responsabilidade que está em volta disso. Que é a hora de que quem é que vai cuidar dessa criança? Caso realmente precise. O seu marido, seu companheiro, ele é um provedor que te dá estabilidade para que se hoje você precisar afastar das atividades laborais, por exemplo, por 4 meses aí de uma licença maternidade, ele vai conseguir arcar com isso? Vocês conversaram sobre isso ao longo do namoro ou simplesmente foi empurrando, deixando a vida levar e aí foram avaliando as questões dentro do casamento? Relacionamento, casamento precisa de quê? De contrato. Eu falo muito sobre isso dentro do consultório, falo nas lives. Todas as relações, principalmente relacionamento de casal, precisa de contrato para dar certo. Ah, Fabíola, é contrato assinado? Não, é um contrato verbal. É aquilo que eu aceito, o que o outro precisa, quais são as necessidades de cada um dentro do relacionamento. Isso aí, gente, precisa ser levado em conta. Porque, às vezes, se não fica claro para a outra parte qual que é a necessidade dela, como é que ela vai me atender? Como que ela vai me corresponder? E é por isso até que hoje muitos casais se desalinham quando vai pensar no âmbito do quê? Da sexualidade. Hoje, por que o sexo no relacionamento de muitos casais está tão assim disfuncional? Porque eles não conversam sobre isso. Não tem o contrato dessa relação. O que cada um espera, o que o outro gosta, o que não gosta. Então, deixa para conversar sobre isso só em que momento? Que deixa para falar sobre isso? Na hora do relacionamento em si, e a mulher quer que o cara tenha uma bola de cristal para adivinhar o que ela quer. Ele também fica esperando algo que venha dela e não é verbalizado, então esse casal vai ficando cada vez mais distante e dessa forma a relação se perde. Fábio, mas de onde você tirou isso de contrato? Isso também está na Bíblia, gente. Está na Bíblia. Se você abrir sua Bíblia lá no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 9, vai falar exatamente do contrato que Jacó fez com seu sogro. Quem conhece essa passagem? O momento em que Jacó, ele se apaixona por Raquel, que é a filha ali de Labão, e ele faz um contrato com seu sogro, um contrato verbal, e o sogro fala para ele, você trabalha para mim por 7 anos e eu te dou a minha filha em casamento. E assim Jacó fez, trabalhou para ele de graça durante 7 anos em troca da filha, Raquel. Só que passado ali os 7 anos, o que aconteceu? Ele deu para Jacó a filha mais velha, que era a Lia. Então Jacó foi questionar para ele, falou assim, mas como assim? O nosso combinado não era esse. Então Labão falou para ele, é porque aqui a tradição, né, cultural nossa, a gente sempre casa primeiro a filha mais velha e não a mais nova, então não posso te entregar a Raquel. E ali naquele momento eles fizeram uma renegociação contratual. Havia um contrato prévio, mas as cláusulas daquele contrato não estavam muito claras entre as partes. Isso não ficou tão combinado como deveria ser. Então eles tiveram que sentar novamente, refazer as cláusulas e a partir dali decidiram de comum acordo que Jacó trabalharia por mais 7 anos para o seu sogro e a partir daquele momento ele daria a outra filha para casamento. E nas relações não é diferente. Você que se casou aí com seu parceiro há anos atrás, fez um contrato com essa pessoa, esse contrato funcionava há 10 anos atrás, pode ser que hoje ele não esteja funcionando mais. É hora de você sentar, realinhar, rever o que está funcionando, o que não funciona mais, para entender, alinhar e esse casamento poder o quê? Prosperar. Todas as nossas relações são contratuais, todas. Se você vai trabalhar todos os dias 7 horas da manhã, sai às 5 da tarde, provavelmente é porque houve um contrato entre você e o seu patrão.
Você vai ao banco, se o banco fecha 5 horas, se você chegar lá 5:01, você não entra. Por quê? Existe um combinado, existe uma cláusula. Então, todas as relações são contratuais, só que a gente não para prestar atenção, perceber. Então, eu deixo aqui essa reflexão para vocês acerca dos relacionamentos, para que vocês repensem como é que está a postura de vocês dentro das relações. Eu tenho sido levado só pela paixão? É pelo amor? O que tem guiado os meus relacionamentos? Como que está acontecendo isso na minha vida amorosa? Por que as minhas relações não prosperam? Porque temos uma tendência muito grande de sempre colocar a culpa no outro. A culpa sempre é da outra parte, nunca é nossa. E dessa forma, o relacionamento ele se perde, justamente porque eu não me comprometo com a minha parcela de responsabilidade. Relacionamento de casal é 50% para cada um. 50% para uma mulher, 50% para o homem. Se cada um se comprometer com o que é seu, a garantia de durabilidade, de sucesso, de amor é certeira, gente, certeira. Então, começa aí a alinhar, coloque em prática tudo isso que foi falado aqui, que eu tenho certeza que o seu relacionamento vai prosperar e vai dar certo. Amém? Espero que essa palavra tenha falado profundamente no seu coração, que o Espírito Santo continue te convencendo ao longo da noite. E agora nós vamos para a nossa oração final, porque o programa já está chegando ao fim.